palavra está com Chico Schilabitz, que vai nos falar sobre um tema Empoderamos Projeto Ledor. Muito boa tarde a todos. Primeiro, eu quero deixar essa frase para vocês, tá? Trabalhar como ledor é fazer serviço, não é fazer filantropia. Gostaria de passar para vocês, então eu vou falar um pouco sobre dados, o que fazer, técnicas de leitura, experiência e o futuro. E aqui entra a quantidade de cegos. No mundo nós temos hoje 8.087.969.274, isso exatamente no horário, cerca de 10 horas da noite de ontem. 4,3 nascimentos por segundo, 2 mortes por segundo, portanto, um saldo positivo de 2,3 nascimentos por segundo. Hoje, nós temos no Brasil cerca de 212.559.417 habitantes. O Brasil cresceu 6,5% na década de 2010, ou seja, de 2010 a 2020. Dados do UOL e do The Project. Tá errado. Tá? No mundo, 1,3 bilhão de pessoas possuem alguma forma de deficiência visual. 188 milhões para longe, deficiência moderada, 217 milhões, visão para longe, com deficiência grave, e 36 milhões de pessoas são cegas no mundo, dados de OPAS. No Brasil, nós temos 6,5 milhões de baixa visão, pessoas com baixa visão, e 500 mil pessoas cegas, dados do IBGE. Nós temos no Distrito Federal 2,8 milhões de pessoas vivendo no Distrito Federal e 377 mil pessoas com deficiência de visão, dados do IBGE e da Codeplan. Pessoas com deficiência no Distrito Federal, nós temos 56 mil pessoas, 56 mil pessoas. Por aí a gente pode ter uma ideia, nesse cenário, quer dizer, 56 mil mais ou menos para 2,8 milhões de pessoas, então a gente pode ter uma noção de como é que funciona nas outras cidades, porque isso aí é mais ou menos bem equilibrado, tá? Evidentemente que nas faixas de menor renda existe um aumento um pouquinho maior do que nas faixas de menor renda, mais cegos, e maior renda, menos cegos. Muito bem. Estimular o estudo por meio do braille e do ledor. Claro que todo mundo busca aprender o braille. Quem, na realidade, nasceu cego, hoje é estimulado a desenvolver suas habilidades de forma completa, fazendo com que a criança, desde o início, já entenda que ela tem poder de fazer tudo o que ela queira, apenas sem a visão. Então, dentro desse conceito de uso do braille e do ledor, nós temos aquele que empresta aos cegos e deficientes visuais, através de sua voz, a possibilidade de leitura de diferentes textos. A Marlene, por exemplo, disse para mim ontem que ela fez isso por vários e vários anos. E neste caso específico, especialmente em avaliações, concursos, vestibulares, e outros, como exames de ensino médio. Pode ser considerado como sendo aquele que lê para o outro, o ledor. E o ledor, mas será que basta saber ler? Não. Não basta saber ler para ser um bom ledor. Se desejar doar a sua voz para o outro, é isso mesmo, doar, então, isto porque, na realidade, este trabalho exige muito amor e vontade para ajudar o próximo. Precisa conhecer algumas técnicas de leitura muito importantes. Quais são essas técnicas de leitura? Entoação, altura e ritmo. Veja, quando nós estamos ouvindo aqui falar um pouquinho a respeito de técnicas que são ensinadas e fazendo com que o público aprenda a partir do Toastmaster, é exatamente isso que nós temos que ter cuidado. Então,
a entoação ela deve ser muito praticada. Não basta simplesmente a gente ler assim, recursos gráficos, defaults, parênteses, aspas, travessão, rodapé. Isso não adianta. Então, aquele que está ouvindo não consegue entender. Então, isso é muito importante. Ritmo também é importante. Não basta a gente simplesmente dizer assim, A, altura, B, ritmo. Não. A gente tem que dar o espaço suficiente entre a letra A e a letra B para permitir que a pessoa do outro lado possa, de fato, entender. Recursos gráficos. Nós temos que saber ler os gráficos e fotos. Nós temos que descrever as fotos. Parênteses, nós temos que dizer, não basta simplesmente a gente dizer assim, não. A, parênteses, gráficos e fotos. B, parênteses, parênteses. C, parênteses, aspas. Por exemplo, aqui. Então, aspas, travessão, rodapé, são algumas coisas que a gente tem que ter cuidado. E palavras estrangeiras, também a gente tem que ter cuidado de como mencionar. Por exemplo, eu falo para um cego, Schlabitz, que é o meu sobrenome, por exemplo, não dá, eu tenho que soletrar isso, eu tenho que ensinar ele a entender como se pronuncia o Schlabitz. E aqui, técnicas de leitura, ainda, nós temos o Soroban, para quem quer fazer contas em matemática. Está aqui, isso aqui veio da China, todo mundo conhece, já viu gente. O chinês aqui normalmente usa isso, ainda hoje. Né? Mas existe uma série de habilidades dentro de matemática que a gente tem que, na realidade, utilizar. Quando, por exemplo, a gente quer mostrar cilindro, quando a gente quer mostrar um triângulo, como isso funciona? O Soroban não permite isso. E aí vem uma experiência que foi desenvolvida por mim. E essa experiência foi a partir de uma visita que a Tânia Gomes, que está aqui, fizemos junto ao Centro de Ensino Especial para Deficientes Físicos, ou de Deficientes Físicos, e lá nós encontramos uma pessoa chamada Deusded, que nós convidamos para ser rotariano, ele aceitou e ele vai entrar em 2024. 5, aliás. No ano que vem. E o que acontece? Lá, a Tânia começou a conversar com ele, ela, que é do Rotary Club de Brasília, Lago Norte. E ele nos ensinou uma série de coisas. Deu palestras para nós, falou para o nosso clube, falou para outros clubes, e ele falou sobre o Clube do Ledor. Ora, quando ele falou no Clube do Ledor, então, eu me candidatei, eu digo, eu quero ser ledor. E o Deusded, que é já mencionado futuro rotariano, na semana seguinte me liga e me diz assim, tem uma senhora chamada Silene que quer aprender matemática e você diz que você está habilitado a ensinar matemática. Eu disse, Ave Maria, Deus do céu, barbaridade, como é que eu vou fazer isso? Aí comecei a me encontrar com ela uma vez por semana, todas as quintas-feiras, para ela fazer os exames supletivos, que, no caso, são feitos primeiro ano do ensino médio, depois segundo ano do ensino médio e depois terceiro ano do ensino médio. E aí vai todo o aspecto que eu comentei em termos de cuidado. Como é que eu vou conseguir ensinar matemática para essa senhora? Ela tem 40 anos e ela ficou cega há 5 anos. Bom, então esse aspecto já é menos sofisticado, porque ela, de uma forma ou de outra, ela foi acometida de uma doença e o que deixou ela cega. Então, durante boa parte da vida dela, ela teve a oportunidade de enxergar. Muito bem. E com isso, então, fica mais fácil quando eu digo para ela um triângulo, porque ela sabe o que é um triângulo. Agora, quando eu digo para ela assim, por favor, puxe do ângulo superior do triângulo uma linha até embaixo e veja se esse triângulo é um triângulo equilátero, por exemplo, ou um triângulo isósceles, por exemplo. Aí a coisa fica um pouco mais complicada. Então, tudo isso nós tivemos que desenvolver com ela para permitir que ela pudesse fazer bons exames. Ela fez até agora um exame que foi o do primeiro ano do ensino médio. Passou
passou com nota máxima. Olha, eu diria que passou muito bem. Na realidade, o tempo que nós usamos para que ela pudesse se tornar capacitada foi o dobro daquilo que se esperava. Mas ela se tornou uma aluna número 1. A tal ponto que o pessoal lá, onde ela fez o exame, perguntou como é que ela tinha aprendido matemática. Tá? Então, no fundo, é tudo a capacitação dela que ela conseguiu adquirir, que fez com que ela se tornasse uma exímia aluna. Ela praticamente, eu estava conversando com ela hoje, e ela praticamente já fez todas as provas de todos os 3 anos, exceto de matemática, que falta matemática do segundo ano de ensino médio e falta matemática do terceiro ano de ensino médio. Ela quer se preparar também para o concurso do CNU, intermediário, que vai acontecer em maio, e nós vamos ajudá-la. E aí é que eu digo, neste caso, nós não estamos falando filantropia, nós estamos falando serviço. Por quê? Ao investir nessa moça, assim que ela conseguir passar no vestibular, assim que ela conseguir passar no concurso, ela está pronta para trabalhar e ela está pronta para se autossustentar. E o que nós estamos querendo fazer? Nós vamos continuar com a Sirlene e nós vamos tentar criar, ou seja, um modelo de promoção para a atração de mais leitores. Hoje, já recebi de uma pessoa a inscrição para ser ledor. Essa pessoa, nós vamos juntar com outras e vamos tentar criar um mecanismo para viabilizar que mais pessoas necessitadas possam ter a ajuda dos ledores. E nós temos que ter ambientes também para isso, porque, vejam só, um detalhe importante que existe é o fato de que nós, neste momento, não temos um local, porque o colégio está parado. Então, nós temos que, de uma forma ou de outra, usar outro mecanismo, outro artifício para poder ajudar essas pessoas. Isso nós queremos viabilizar também. Projeto grande? Não. Projeto pequeno. O que nós queremos é ajudar as várias instituições que existem dentro de um modelo de sustentabilidade para garantir que, em qualquer momento, pessoas que tenham vontade de crescer, de fazer seus concursos, de fazer seus estudos para o ensino médio ou até para a universidade, normalmente dentro da universidade existem ajudas, para tentar fazer com que essas pessoas possam evoluir. A quantidade é grande de pessoas? Não, mas é uma quantidade de pessoas altamente capazes de poder, ao ser ajudado, poderem ter a sua autossustentabilidade garantida. Isso é que nós queremos em termos de rota propriamente dita. A experiência que eu tive foi fantástica, sabe? E eu vou passar a palavra para o Mota, tá, Newton? Para a gente abrir os trabalhos, aí você volta, você vai estar com a gente daqui a pouquinho. Eu concordo com o Newton, viu? Porque a Marlene tem uma vasta experiência, ela foi ledora no Instituto Benjamin Constant, e para várias pessoas, e ela estava mostrando isso. Então, eu tenho um resumo aqui, que passo para vocês, passo para o Chico, não ter pena do cego. Ela aprendeu isso no dever, no mistério de ler para o cego, ela aprendeu isso, não ter pena do cego. Tempo disponível. Para você ser ledor, você tem que ter tempo disponível, isso é óbvio. Nós temos que ver o nosso tempo se conjuga com o tempo de quem vai nos ouvir. Ao ler como que tipo de livros ler. Então, ela teve uma experiência uma experiência muito rica, a de Marlene, nesse campo. Ela, então, nos conta que era um casal, a mulher era cega de nascença e o marido adquiriu ao longo do tempo. Então, ela percebe uma diferença entre
um tipo de cego e o outro tipo de cego. Uma dessas considerações que nós tocamos lá, e que, como o ilustre governador Nilton Amaral declinou, o tempo não foi suficiente, porque ela estava no meio de uma frase e nós fomos abduzidos aqui de volta para a nossa... Então, aí estava falando de como conseguir as pessoas, né? Os voluntários, né? Aí eu falei, eu dei ideia porque assim, nas igrejas, né? Conversa com o padre, com o pastor, aí faz uma reunião, marca um chá da tarde, chama as pessoas, os paroquianos para irem lá, explica o que é a metodologia, né, e fala que está procurando voluntários, e geralmente nas igrejas sempre tem aquelas senhorinhas que já se aposentaram mais recentemente, a outras um pouco mais tarde, mas que quer ocupar o seu tempo, né, gostaria de fazer alguma coisa, né, e está envolvida, né, com algum projeto, e até se o padre abraça o projeto, fica um projeto vinculado com a igreja, um negócio bem legal, porque ele divulga, né, nas coisas deles lá, então eu acho que seria uma forma de estar chamando as pessoas, né? Isso foi o que me ocorreu. E os grupos de jovens, né? Não precisa ser isso, verdade, verdade. Né? Verdade, nossa, boa, bem lembrado, bem lembrado. Como levar isso para o Rotaract? A pergunta é uma pergunta que ela leva a uma consideração muito, muito importante. Qual é o tempo que o jovem tem de forma regular para atender uma demanda, por exemplo, de uma única pessoa, de forma continuada? Então, eu estou falando isso em termos da sociedade atual. Aí vocês podem dizer, não, mas os jovens se encontram sempre no final de semana, enfim. É diferente. É absolutamente diferente. Então, a gente chega para os rotaractianos, a gente conversa com eles, há entusiasmo, não tenho a menor dúvida em relação a isso. São jovens universitários ou recém-formados, jovens que já estão há 2, 3, 4, 5 anos no trabalho, propriamente dito, mas não necessariamente eles conseguem gerir o seu tempo de forma adequada para garantir que haja um aprendizado. Porque tem que colocar na cabeça o seguinte, no momento em que você se compromete com uma pessoa que tem necessidade de leitura, você, na realidade, tem que se comprometer ao tempo de garantir que ele seja atendido na expectativa dele. Se você não conseguir fazer isso, você vai gerar uma frustração muito grande. Então, esse é um aspecto importante. Passo a palavra ao presidente para suas considerações e encerramento da reunião. Muito obrigada. Eu queria aproveitar o momento que a gente está já com as bolsas, né, Propais, vão abrir ou já abriram, aí é minha ignorância se já abriu, mas estamos no período de inscrições para a Bolsa Propais, e dia 5 agora a gente tem uma reunião que é para explicar. Então, se vocês divulguem para os clubes, se conhecem alguém, esse é o momento para aquelas pessoas que estão interessadas, né, de se aproximar, entenderem um pouco mais sobre o que significa e de que forma que elas podem participar, né? O nosso clube tem um histórico aí de estar fazendo esse trabalho, e é isso. Eu agora fecho a nossa 23ª reunião, hoje, quinta-feira, 1º de fevereiro de 2024, tocando o sino, saudando o Pavilhão da Paz